Uma briga entre gangues rivais que fazem tráfico e contrabando de cigarro no Paraná pode ter sido o que levou a Miss Autônia Bruna Zucco, de 21 anos, à morte. A Polícia Civil de Umuarama já tem um suspeito de ter sido o mandante dos assassinatos de Bruna e do empresário Valdir Brito, de 32 anos. As novidades nas investigações apontam relações entre a morte do casal encontrado carbonizado na carroceria de uma caminhonete e a execução de um jovem de 29 anos. Tiago Alexandre Pettinati foi executado na noite do dia 21 de março, por volta das 7 horas da noite, em uma das ruas da cidade de Autônia, no interior do Paraná. O rapaz foi morto com diversos disparos de pistola 9mm. E os contrabandistas do cigarro ali não estavam se tolerando com os traficantes, disputavam os espaços ali. Então, como o Tiago, que mexia com o tráfico, foi morto, veio a represália em seguida, achando que quem matou o traficante foi o contrabandista de cigarros e mataram o Valdir. A Polícia Civil tem pistas de que Valdir Brito estaria envolvido em esquemas de contrabando de cigarros. Além disso, Tiago foi executado na mesma noite em que Bruna e Valdir foram dados como desaparecidos. Logo no início dessa noite, a esposa de Valdir começou a sentir a falta do marido. Ele, que é dono de um bar e de uma tabacaria na cidade de Autônia, ainda não havia retornado do trabalho. Os celulares não atendiam às ligações e os amigos também não tinham notícias do paradeiro de Valdir. A mulher acabou indo até a polícia para anunciar o desaparecimento. Horas depois, foi a vez da família de Bruna perceber a ausência da jovem. Os últimos registros de Bruna com vida foram uma conversa de WhatsApp entre a Miss e o namorado dela, enquanto ela estava em um ônibus retornando da cidade de Umuarama, onde ela estudava psicologia. Uma câmera de segurança ainda registrou a jovem caminhando pelas ruas de Autônia depois de descer do ônibus. Em seguida, a mesma câmera flagrou a passagem da caminhonete de Valdir. Mas não é possível dizer se era o empresário quem a dirigia ou se ele já era mantido como refém de alguém. Foi na manhã seguinte à execução de Tiago e ao registro das imagens que a polícia de Autônia encontrou a caminhonete de Valdir Brito completamente queimada. Na carroceria estavam 2 corpos carbonizados e restos de materiais escolares e um celular. Esses objetos foram reconhecidos pela família de Bruna. Pelos corpos estarem irreconhecíveis, amostras de DNA foram enviadas para Curitiba. A única forma de comprovar a identidade das vítimas. Na última segunda-feira, menos de 20 dias depois das mortes, os resultados dos exames confirmaram a suspeita de todos. Os corpos são de Bruna e Valdir. Mas a família da Miss ainda deseja tirar uma segunda prova. A polícia científica identificou a presença de próteses de silicone no corpo da Miss Autônia. Familiares e o namorado dela dizem que Bruna nunca realizou uma cirurgia de colocação de próteses. A família retirou o corpo do IML de Umuarama na última terça-feira. Mas amostras de DNA foram separadas para que um novo exame seja feito. Dessa vez, em um laboratório particular, a pedido da família de Bruna. O laudo da necrópsia afirma que a causa da morte de Bruna e Valdir é carbonização generalizada. Não é possível afirmar se havia perfurações nos corpos causadas por disparos de arma de fogo ou por algum objeto cortante. Mas é certo que Bruna e Valdir foram executados antes de serem queimados. A gente sabe muita coisa já que não está podendo trazer para os autos, porque as pessoas se informam, mas têm medo de botar no papel. Elas informam, mas não fazem isso formalmente. Algumas informações que vêm até nós, as pessoas já falam assim, ó, não posso falar isso, senão eu vou ser morto no dia seguinte. Então, algumas informações sigilosas que vêm, algumas anônimas, né? E a gente está desenrolando essas informações para chegar até os autores do crime. Para a polícia, o assassinato de Bruna foi uma obra do azar. A jovem, que conhecia o empresário, teria pegado uma carona para chegar mais rápido em casa e acabou caindo em uma emboscada planejada apenas para Valdir. A Bruna não tinha nada a ver com essa história toda, ela estava com o cara errado, na hora errada, no lugar errado. Morreu de graça em razão dela ter essa amizade aí com o Valdir.